Nel Vangelo di oggi noi sentiremo i ragionamenti di Pietro. Pietro non ragiona male. No Evangelho de hoje, nós ouviremos o raciocínio de Pedro, que não raciocina mal. Ele raciocina de acordo com os homens, ou seja, como também nós pensamos. Devemos ter isso em mente, porque é importante não nos distanciarmos muito de Pedro, porque o Messias que Pedro quer é aquele que todos gostam, até nós. Ele é o Messias que satisfaz os nossos desejos. Ele é aquele que faz o que pedimos que ele faça. No entanto, se assim for, Jesus nos decepcionará. Todos nós certamente já nos deparamos com algumas pessoas decepcionadas por não terem obtido, por meio de suas orações a Jesus, o que esperavam. Graças, sucessos profissionais, curas de doença. Por essa razão, muitos também abandonaram sua fé, porque disseram: de que adianta crer se ele não me concede o que lhe peço? Quando alguém confidencia essas preocupações para mim, eu simplesmente digo: você é uma pessoa piedosa, mas está no Messias errado. São outros Messias, os falsos Messias, que podem lhe dar isso que você está pedindo. Aqui então está a necessidade de Jesus esclarecer a sua identidade, porque ele não quer que as pessoas o sigam por motivos errados. Ele não quer criar falsas expectativas. Sua identidade é difícil de entender e ainda mais difícil de aceitar. Ele a apresentará a nós hoje e não ficará surpreso ou zangado com a resistência de Pedro e a nossa também, com as dificuldades em aceitar a sua proposta de Messias verdadeiro. Ainda bem que ele nos aceita, assim como aceitou Pedro e seus discípulos, do jeito que eram. Eles tiveram que passar por uma grande mudança para entender em profundidade sua identidade como Messias. E ele também será muito paciente conosco. Ele entende que temos dificuldades para aceitar essa verdade. Afinal, é uma das verdades mais profundas de Deus. Ouviremos como ele apresenta seu destino de forma clara. Molto chiaro. Sentiamo. A partire da quel momento, A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. e risorgere il terzo giorno. A partire da quel momento Gesù Pedro deve ter dito: finalmente Jesus se decidiu, vamos a Jerusalém. Lá ele assume o poder e finalmente começa o reino de Deus anunciado pelos profetas, um reino do qual, é claro, nós seremos os chefes, e finalmente algo de belo começará no mundo. Jerusalém é a capital do poder político e religioso. Vamos distinguir poder de autoridade. Autoridade é um serviço à comunidade, é o serviço de quem administra a ordem de uma comunidade. Poder é o domínio de quem se impõe sobre os outros, é querer ser servido pelos outros, é pensar em nome de todos, é decidir tudo o que quer e o que lhe dá prestígio. É esse modo de viver que leva ao mundo de hoje à morte que todos nós conhecemos. O mundo da violência, das guerras, do abuso e da injustiça. Jesus quer pôr um fim a este mundo governado pela lógica do poder do mais forte sobre o mais fraco. E ele vai propor um mundo novo, diferente. Quem é que se opõe a esse mundo novo? São os defensores do velho mundo, aqueles que detêm o poder. E Jesus até cita quem são eles. São eles que me farão sofrer muito. Primo gruppo, gli anziani. Chi sono? O primeiro grupo que Jesus cita, os anciãos. Eles são os guardiões da tradição.
da mentalidade que inculcam nas pessoas desde a mais tenra idade, desde criança, uma mentalidade que leva adiante os critérios do velho mundo. Quem é, nesses critérios, o justo e abençoado por Deus de acordo com seus ensinamentos? É aquele que possui riqueza, porque a riqueza é um sinal de que a pessoa está cheia dos bens de Deus. O rico é aquele que alcança posições de prestígio, que é bem-sucedido. Ele é um homem abençoado por Deus, dizem os anciãos, porque isso significa que ele foi fiel aos preceitos que ensinamos com as nossas tradições. Bendito de Deus é aquele diante do qual todos se devem curvar no entender dos anciãos. É aquele que ocupa os primeiros lugares nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, com os anciãos, com aqueles que querem perpetuar essa imagem do homem velho, segundo os critérios tradicionais. Jesus só poderia ter entrado em conflito e, inevitavelmente, levado a pior. Na verdade, os cordeiros só levam a pior quando confrontados com os lobos. Che officiano nel Tempio i custodi della religione. Segundo grupo dos sacerdotes do Antigo Testamento, eles são aqueles que celebram no templo, os guardiões da religião. A religião praticada no templo era uma religião estabelecida em um relacionamento comercial com Deus. Sacrifícios, incensos, holocaustos, cânticos, liturgias eram oferecidos a ele e ele abençoava aqueles que realizavam todas essas cerimônias impostas pelos sacerdotes. Jesus cancelou para sempre esse relacionamento pagão comercial com Deus. O Deus de Jesus não quer nenhum sacrifício, ele ama de forma totalmente gratuita. Enche de graça todos os seus filhos, mesmo aqueles que o ignoram, mesmo aqueles que não querem ter nada a ver com ele. Ele os ama, porque eles não têm nada a merecer. Quer apenas que se deixem envolver por esse amor, porque é uma questão somente de aceitar essa gratuidade. Isso é virar de ponta cabeça a religião como era celebrada naquele tempo. Terceiro grupo, os escribas que farão sofrer a Jesus. Eles são os guardiões da palavra de Deus, da qual se apropriaram como donos e interpretam à sua maneira, e ninguém deve se desviar das suas interpretações. O problema é que eles se esqueceram da mensagem central dos profetas, que apresentavam um Deus amoroso, que é Pai, que é como um noivo que ama sua noiva incondicionalmente, mesmo que a noiva o traia. Os escribas, por outro lado, apresentaram uma imagem deformada da face de Deus, um Deus legislador, um juiz rigoroso e severo que pune e castiga aqueles que ousam transgredir seus mandamentos. Jesus vai enfrentar esses grupos de poder. E qual vai ser o destino? O próprio Jesus diz: eu serei morto. Esses opositores do mundo novo vencerão. É o destino do cordeiro no meio dos lobos. Mas Jesus continua: não terminará assim. A morte não será o destino final da minha vida. É o caminho que eu tenho que percorrer e é o caminho que proponho a todos aqueles que quiserem me seguir. Os cristãos foram chamados desde o início de seguidores do caminho, ou seja, aqueles que seguem um caminho diferente dos outros homens, um caminho traçado pelo seu líder, o seu Messias. Esse caminho tem como objetivo a doação da vida, mas o destino final do doador da vida não é a morte, e sim a entrada na vida em plenitude. De fato, Jesus diz: eu ressuscitarei no terceiro dia. Terceiro dia significa logo depois. Se non si vede Se alguém não se concentrar sobre esse destino final de quem ama a ponto de entregar a própria vida, não poderá seguir Jesus no caminho que ele está traçando. Essa promessa que Jesus faz do destino final é misteriosa, porque não pode ser verificada. Ninguém jamais teve a experiência do que significa ressuscitar. Para
a vida eterna, ou seja, entrar na glória do Pai. Portanto, toda essa proposta de um caminho novo como seu discípulo é feita somente na base, na confiança que se dá a Jesus. Isso é fé. Significa, não posso ver, não posso verificar o destino final, mas na palavra de Jesus eu confio e aposto a minha vida na sua proposta. Nesse ponto, se nós ainda não ficamos confusos, significa que não entendemos muita coisa para onde Jesus está indo e para onde Ele quer nos levar. Pedro, ao invés, entendeu muito bem, e vamos ouvir como que Pedro reage. Sentiamo come reagisce. Pietro prese Gesù in disparte. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pietro ha capito benissimo dove Gesù vuole andare. Pedro entendeu muito bem aonde Jesus queria chegar e discordou. O evangelista diz que ele começou a repreender Jesus. O verbo repreender não traduz bem o grego epitimai. Esse verbo grego é empregado pelos evangelistas quando Jesus expulsa demônios. Jesus não repreende os demônios, ele os ameaça. Jesus faz um exorcismo para expulsar o demônio das pessoas. Aqui é como se Pedro quisesse expulsar o demônio que supostamente está em Jesus, porque somente o demônio poderia ter colocado certas ideias na cabeça de Jesus. É como se ele estivesse dizendo, tenha cuidado. De fato, em nossa tradução, é dito que isso nunca te aconteça. A expressão que Pedro usa em grego significa, Deus perdoe você pela besteira que você está dizendo. Foi o diabo que colocou isso em sua boca. E então, leva Jesus à parte para ser como seu professor, para explicar-lhe que talvez os ensinamentos que Jesus tinha recebido como criança em Nazaré tivessem ignorado as promessas dos profetas. Pedro disse a Jesus, mas como você pode dizer que um homem justo vai sofrer? Deus protege os seus eleitos, Deus é forte, é poderoso. E ele certamente começou a se lembrar das Escrituras, pois as profecias sobre a glória do Messias e da glória de Israel, Pedro sabia de cor. Também o Salmo 72, o que diz sobre o Messias? Ele governará de mar a mar, do rio até os confins da terra. Também o profeta Isaías, que dizia que os estrangeiros estarão a serviço do Messias, as princesas serão suas enfermeiras. Pedro deve ter ficado surpreso com o fato de Jesus não ter presente essas profecias e tentou fazer um exorcismo para demonizar Jesus. Vamos agora ouvir a resposta que Jesus lhe dá. Sentiamo adesso qual è la risposta che Gesù gli dà. Ma Gesù, Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Gesù voltatosi. Jesus voltando-se, significa que ele estava prosseguindo em seu caminho e certamente não era Pedro que o desviaria de seu caminho. Dirigindo-se para Pedro, lhe disse, não se coloque na minha frente. Eu já sei para onde tenho que ir, siga-me. E acrescenta, Satanás. Satanás, em hebraico, não é um nome próprio, é um nome comum, indica o adversário. Indica aquele que te leva por caminhos de morte. Pedro, portanto, é a encarnação, naquele momento, dessa força maligna que se afasta do Deus da vida. Jesus disse, você é uma pedra de tropeço, um obstáculo. Pedro, que era uma pedra da construção do templo do Senhor, agora se tornou uma pedra de tropeço, caso siga os pensamentos dos homens. Jesus lhe disse, não sou eu quem estou com as ideias sugeridas pelo maligno, é você que está seguindo o que Satanás sugere. Notamos que Pedro nem sequer imagina que está sendo um Satanás.
Ele está convencido de que está certo, está convencido de que está buscando o bem de Jesus, o que Deus quer, mas ele confundiu os pensamentos, confundiu o raciocínio dos homens com os pensamentos de Deus. Vamos tentar fazer uma verificação, porque, como Pedro, pertencemos ao grupo que segue Jesus, ouvimos seu evangelho, estamos convencidos de que somos seus discípulos, que pensamos como Jesus pensa, mas será que temos tanta certeza assim? Nós também podemos ser pequenos Satanás sem saber, como Pedro. Ou seja, podemos cultivar projetos que são ditados pelos critérios do mundo, dos homens, e não pelos pensamentos de Deus. Será que temos certeza de que pensamos, que julgamos de acordo com Deus e não de acordo com os homens quando fazemos as nossas escolhas? Será que às vezes temos certeza de que não somos pedra de tropeço, ou seja, obstáculos para Deus e o seu reino? Basta folhear as páginas da história da igreja para perceber que, com toda boa fé, muitas vezes nós cristãos raciocinamos de acordo com os critérios do mundo, dos homens. Justificamos e autorizamos o que os homens justificavam e que o Evangelho reprovava. Vamos agora ouvir a proposta que Jesus faz àqueles que querem segui-lo. Sentiamo adesso la proposta che Gesù fa a chi lo vuole seguire. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. segua. Non è soltanto Pietro che pensa secondo gli uomini. Não é apenas Pedro que pensa de acordo com os homens e não de acordo com Deus. Todos os discípulos pensavam como ele, e é a eles que Jesus agora se dirige, a cada discípulo, portanto, a nós também. O que é que Jesus diz? Se alguém quiser me seguir. É uma proposta que Jesus faz, ele não impõe, porque no amor não pode nada haver imposição, senão já seria uma espécie de violência. Jesus quer pessoas que tenham entendido livremente como é bom segui-lo, como é bom unir a nossa vida a dele. As propostas que ele faz agora não podem ser modificadas, podem ser aceitas ou rejeitadas. E Jesus não se irrita conosco, ele entende que façamos outras escolhas, porque o poder do maligno é forte no mundo de hoje dentro de nós. Ele entende quando às vezes a gente se recolhe para dentro de nós mesmos e ele tem paciência conosco. Ele quer que nos envolvamos em sua vida, porque ele quer que sejamos felizes e por isso ele tem bastante paciência, ele sabe esperar. Quais são as suas propostas? Ele nos apresenta 3 imperativos, mas na verdade não são ordens, são a descrição da vida de alguém que escolheu amar, porque viver significa amar. E, portanto, Jesus não faz nada mais do que apresentar esta vida que depois é a sua vida. Rinnega te stesso. Aqui estão as 3 propostas. A primeira, negue-se a si mesmo. O que isso significa? Uma certa pregação existente ainda hoje em dia, parte desse primeiro pedido, para exaltar o sacrifício oferecido a Deus, para agradá-lo com jejuns, penitências. Deus não quer a nossa dor, Ele quer a nossa alegria. Ele não sabe o que fazer com a nossa dor. Foi a partir dessa interpretação errônea que nasceu a imagem de uma fé triste e da fé cristã como inimiga da alegria. Uma falsa visão. Jesus não pede ao discípulo que renuncie à alegria. De fato, a única coisa que Deus quer é que sejamos felizes. I ragionamenti del mondo ti dicono: O pensamento do mundo nos diz: quando você faz algo, pense nos seus próprios benefícios, pense em você mesmo, e você deve estar sempre no interesse.
O problema é que Deus não nos programou para vivermos assim, e aqueles que vivem assim sempre estarão em conflito consigo mesmos, porque fomos feitos para o bem e, portanto, essas pessoas não serão felizes. Feliz só pode ser aquele que entra nessa dinâmica do amor, e, portanto, eis a proposta que Jesus faz. Esqueça-se de si mesmo, pare de pensar em si mesmo, você só deve pensar em fazer o seu irmão feliz. Ame, não para ter méritos no céu, caso contrário, você ainda está pensando em si mesmo. Ame, inclusive seu inimigo, porque é bom amar. É a sua natureza de filho de Deus que se manifesta no amor. Che si manifesta nell'amore. Il secondo imperativo. Segundo imperativo, tome a sua cruz. Aqui está uma outra das frases famosas, muito citadas, e uma das mais mal compreendidas dos evangelhos. Isso foi interpretado como uma exortação à resignação, não tem o que fazer e carregue a sua cruz. E quando alguém está doente, ele diz, esta é a cruz que Deus me enviou. Não, Deus não envia cruz para ninguém. As cruzes da vida precisam ser suportadas, não havia necessidade de Jesus vir para dizer isso. Não se trata de carregar cruzes, mas de fazer uma escolha de vida como Jesus faz, que pode acabar na cruz. Por que é que Jesus foi parar na cruz? Porque ele desafiou o mal do mundo, aqueles que queriam perpetuar o mundo velho, o mundo das guerras, da mentira, que fazia os outros sofrerem. Esse não era o mundo que Deus planejou na criação, no início, e porque ele queria introduzir um mundo novo, o mundo velho reagiu contra Jesus. Jesus diz a você, faça a mesma escolha que eu fiz, com palavras e com a vida, mostre que você quer um mundo novo e leve em conta que você vai pagar por essa escolha. Se você optar por estar disponível para atender a qualquer pessoa que precise de você e não aproveitar todas as oportunidades que tiver para desfrutar a vida, não será considerado uma pessoa bem-sucedida. Se você desistir de se vingar daqueles que o prejudicaram, que o magoaram, você será considerado fraco pelos entendidos deste mundo, alguém que é incapaz de se afirmar, de se impor. Se você cultivar os valores que a sociedade deixou de lado, será considerado um retrógrado. Se, então, defender ativamente os pobres, se envolver em denúncias para combater a injustiça, você poderá pagar caro pela sua escolha. De qualquer forma, você se encontrará na posição em que eu me encontrava quando me colocaram na cruz, quando colocaram a cruz nos meus ombros. E ao passar entre as pessoas, recebi insultos, porque o mundo não entendia a proposta do mundo novo que eu fiz, a proposta do amor. A terceira proposta, siga-me. Para seguir alguém, é preciso ficar de olho nele o tempo todo, não perdê-lo de vista. É como ter o seu GPS sempre em sintonia com o caminho que ele está seguindo. E se esse GPS ficar sem energia, você precisa recarregá-lo imediatamente. Como recarregamos esse navegador, esse GPS que nos permite ver sempre para onde Jesus está indo? Em cada momento de nossa vida, para saber por onde Jesus está, por onde está indo, é preciso a oração. A oração é para estarmos em contato com Jesus, com a sua palavra e nos mantermos sempre ligados na vida doada de Jesus de Nazaré. Sejamos assim, promotores de um mundo novo, como fez Jesus.